Na conclusão do Evangelho de São Marcos, nós temos um resumo das aparições do ressuscitado, que nós, ao longo desta semana, temos ouvido. São Marcos fala de uma primeira aparição a Maria Madalena, que é chamada de apóstola dos apóstolos, porque Jesus disse a ela: ide, anunciai aos meus irmãos que eu os precedo na Galileia. Ela vai e anuncia aos 11 que Jesus está vivo, que Jesus lhe apareceu ressuscitado. E São Marcos enfatiza a incredulidade deles. Eles não acreditaram, eles não quiseram acreditar. Era bom demais para ser verdade. Depois, São Marcos menciona os 2 discípulos que estavam indo para o campo, que são os discípulos de Emaús, de que nos fala São Lucas. São Lucas narra de modo mais claro, com mais detalhes, essa aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. Eles foram, anunciaram isso aos outros, também a estes não deram crédito. E por fim o próprio Jesus ressuscitado aparece aos 11 e censura a sua falta de fé. Repreendeu-os pela sua dureza de coração. E agora Jesus manda que eles saiam e preguem pelo mundo inteiro, anunciem o Evangelho a toda criatura. Aqueles que não tinham acreditado quando outros lhes disseram que viram Jesus ressuscitado, agora são enviados para convencerem as outras pessoas de que Jesus está vivo. Daí nós vemos a dificuldade e por que era necessário que primeiro eles fossem revestidos da força do alto para serem testemunhas de Jesus, que primeiro viesse o Espírito Santo em Pentecostes e só depois eles cumprissem esse mandato de Jesus, de ir pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura. Porque eles mesmos não tinham acreditado quando Maria Madalena, quando os discípulos de Emaús anunciaram a eles a ressurreição de Jesus. Mas depois, com a força do Espírito Santo, eles serão testemunhas, inclusive diante do Sinédrio, como nós ouvimos na primeira leitura, depois de curarem o paralítico, Pedro e João estão diante do conselho dos anciãos, testemunhando a ressurreição de Jesus, que é pelo poder e pelo nome de Jesus que aquele homem tinha sido curado, e embora eles os ameaçassem, Pedro responde: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Portanto, como diz o livro dos Atos dos Apóstolos, com parresia, ou seja, com ousadia, eles anunciavam
a ressurreição de Jesus, apesar das perseguições, apesar das ameaças, porque eles tinham sido revestidos com a força do alto, com o Espírito Santo. Então agora, apesar das ameaças, eles, cheios de convicção, atestavam que Jesus estava vivo. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. Portanto, o Espírito Santo tirou do coração deles o medo, tirou do coração deles o respeito humano, para que eles pudessem obedecer a Deus e não se calar diante das ameaças, diante das perseguições. E a igreja, desde então, cumpre esse mandato do Senhor: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. A boa nova. E a boa nova, essa novidade que nós devemos anunciar, essa boa notícia que nós recebemos e que nós transmitimos aos outros, é que Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação, está vivo, presente na sua igreja e nos comunica a sua graça por meio dos sacramentos. Essa é a novidade, essa é a boa notícia. Nós temos acesso a Deus. Como diz o salmo que nós cantamos, sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Jesus é a porta da justiça. Por ela só os justos entrarão. Jesus é aquele que nos justifica, que nos torna justos diante de Deus. No batismo nós recebemos a graça da justificação, a graça santificante que nos permite ter acesso a Deus, entrar. Esta é a porta do Senhor. E neste sábado, dentro da oitava da Páscoa, nós também não podemos deixar de fazer memória da Virgem Maria. Algumas tradições piedosas falam de uma aparição de Jesus ressuscitado a Nossa Senhora. Embora Nossa Senhora não precisasse que Jesus ressuscitado lhe aparecesse, como nós vimos, após a morte de Jesus, a esperança deles tinha morrido, ninguém aguardava a ressurreição, a não ser a Virgem Maria. E quando Jesus ressuscitado aparece aos apóstolos, ele aparece também para ressuscitar a fé no coração deles. E Maria não precisava que Jesus lhe aparecesse. No entanto, Maria viu Jesus ressuscitado, se não individualmente, ela o viu quando Jesus apareceu aos discípulos, quando Jesus apareceu aos apóstolos, porque nós sabemos que ela estava reunida com eles no cenáculo. Quando a fé se apagou no coração dos discípulos, permaneceu viva no coração imaculado da Virgem Maria, a única que continuou acreditando, que sabia, que tinha convicção, porque confiava em Deus e acreditava naquela promessa que o anjo tinha feito. Ele será grande, será chamado Filho
do Altíssimo. O seu reino não terá fim. Se sentará no trono de seu pai Davi. Maria continuava acreditando, e é ela que mantém acesa no nosso coração a chama da fé. Por ela, nós sabemos que Deus é fiel e, como ela, nós devemos obedecer a Deus, como disse São Pedro na primeira leitura. Obedecer a Deus antes que aos homens, confiar em Deus. E ela é para nós esse modelo de confiança, de fé inabalável em Deus, nas suas promessas, de obediência absoluta, obediência da fé, àquilo que Deus manda. Então peçamos a ela, neste sábado, na oitava da Páscoa, que, assim como ela esteve entre os apóstolos, consolando-os e mantendo acesa no seu coração a chama da fé, ela também nos ajude a sempre crer e confiar em Deus. Amém.